Começando mais um Trends News, edição 133, com a temática aqui Reflections, né? Ou, enfim, o que os nossos co-hosts aqui viram de mais impactante no nosso mundo em transformação digital nesta semana e que reflexões isso causou neles para a gente debater um pouquinho aqui. Mas antes da gente começar esse episódio, eu já quero pedir para vocês seguirem aqui os nossos co-hosts, habilitarem aqui o sininho para vocês saberem das notificações e quando você vai ver o Trends News. Veja que a gente está criando uma série de edições especiais aí. Nessa última semana, a gente esteve com o Neil Redding e foi um horário um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Não foi às sextas-feiras, às 8 horas da manhã. Então, clica no sininho, habilita aqui para você seguir a gente, porque vem muita coisa boa por aí. Então, não perca o Trends News. Bom, eu vou abrir hoje o Trends News falando sobre um assunto que talvez nem seja tanto daquilo que vocês normalmente me escutam falando, que é do mundo dos games. Eu vou tomar a liberdade aqui de invadir uma área que não é a minha, para dizer para vocês que eu fiquei completamente perdido. Fiquei perdido num tema que é a educação dos meus filhos. Porque olhem comigo o seguinte cenário e depois me digam aí, vocês, na condição de pais, mães, o que fariam no meu lugar. A gente está agora em férias escolares e pouco antes das férias, a professora de história das minhas filhas perguntou para elas, como vocês fazem? E elas ficaram um pouco chocadas com a pergunta, mas como vocês fazem o quê? Eu vejo vocês dormindo na aula, tem horas que parece que vocês estão em Nárnia, vocês não anotam nada, mas a nota está aqui, ó, 9. Então, me explica, como vocês fazem? E talvez ela estivesse esperando uma resposta do tipo mais ali na direção da famosa cola ou algo assim, mas minhas filhas foram meio categóricas ali em responder para esta professora especificamente, que era de história. É porque a nossa professora, a Débora Aladim, resolve tudo para a gente. E aí eu fui entender depois também um pouco dessa história, né? Quem era a Débora Aladim, etc. Mas basicamente é o seguinte, elas estão na sala de aula ali, procuram não atrapalhar a aula ou não atrapalhar o professor conversando, etc. Então, por isso dormem e etc. E depois elas simplesmente jogam o título da matéria, Débora Aladim no YouTube, e aí aparece o conteúdo de Débora Aladim. Bom, Débora Aladim tem mais de 3,5 milhões de seguidores no YouTube. Ela tem, então, o seu próprio canal, mas tem também um site onde ela vende cursos, enfim, etc. Ela é formada em história, então tá tudo bem. Mas a verdade é que minhas filhas tomaram a decisão de não aprender dentro da escola formal com esta professora de história, e sim com a Débora Aladim no YouTube. E o resultado pragmático do ponto de vista de notas tem dado certo. Mas eu, como pai, continuo preocupado a respeito da educação deles. E aí, é impressionante como a gente começa a ser bombardeado depois disso, por este interesse, onde a gente começa a pesquisar. Então, nesta semana, eu acabei recebendo aí, fui impactado por uma publicação de uma empresa muito atuante dentro do segmento de inovação, e aí talvez por isso tenha aparecido no meu algoritmo, mas com uma imersão dedicada a adolescentes, a partir dos 15 anos ali e até os 17, onde durante 3 dias aqui em São Paulo, os adolescentes vão ter a oportunidade de visitar grandes empresas que atuam no segmento de inovação, e aí, dentro da propaganda, eles não detalham exatamente quais vão ser, mas eles ilustram com imagens a diversas empresas que a gente conhece pelas imagens. Eu estou falando de Melicidade, estou falando de iFood, enfim. Então, os jovens, os adolescentes teriam a oportunidade de visitar esses espaços, visitar esses lugares, terem conversas ali com executivos, e depois essa instituição que está organizando esse tour daria ali uma espécie de um debriefing para eles. O que me assustou. R$12 mil.
e eu tenho gêmeas. Então, a gente está falando aí, sei lá, do valor de talvez um carro usado para fazer uma imersão de 3 dias aqui em São Paulo. Não tem passagem aérea, não tem nada envolvido aí nesse preço. E aí você, como pai, como mãe, se coloca, de repente, numa posição do tipo, será que eu preciso colocar meu filho nesse tipo de imersão para que ele tenha as condições ali para o futuro, enfim, etc., né? Para criar esse repertório para poder ter sucesso na sua carreira. E aí depois eu fiquei pensando também o seguinte, poxa, mas a gente como executivo aqui, como pessoas que produzem esse conteúdo aqui para vocês semanalmente, a gente também tem contato e acesso a esses executivos. Talvez a gente não consiga montar aí um tour de 3 dias consecutivos, mas será que se eu passar a mão no telefone e não ligar para o executivo A ou B ou C da empresa X, Y ou Z, eu não consiga marcar ali uma imersãozinha de 2 horas, uma visita para conhecer a empresa e deixar por conta deles próprios o que eles vão aprender, o que eles vão tirar de debriefing disso. Enfim, o mundo da educação, de fato, ele começa a passar aí por uma disrupção bastante grande. A gente talvez esteja no meio deste processo. Eu confesso que eu estou bastante assustado. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a me tranquilizar dizendo, bom, se meus filhos criaram os meios para conseguir passar no sistema que a gente tem atual, também está tudo bem, porque acho que no fundo, o que a gente precisa é de gente que tem ali a capacidade de resolver problemas. Se o problema atual dela é simplesmente tirar a nota para passar de ano, bom, ela encontrou uma forma brilhante de fazer isso. E aí, obrigado, Débora Ladim, porque aí é você no YouTube fazendo isso e não eu meia-noite depois tendo que sentar ali lendo talvez um material que minha filha provavelmente nem abriu para tentar explicar e eu talvez também não lembre. Então, obrigado, Débora Ladim, mais uma vez. E aí, quando eu começo a trazer aqui, né, e refletir sobre o mundo dos games, aí uma coisa que me ocorreu é que, de fato, né, quando a gente vê formatos de aulas que utilizam pequenos elementos do mundo dos games, a gente começa a ter ali algumas coisas, alguns elementos um pouco mais interessantes. Então, existem uma série de ferramentas gamificadas que foram trazidas, portanto, deste universo, que podem deixar, sim, as aulas mais interessantes e talvez permitir a você, que é educador, de competir ali minimamente com a atenção da Débora Ladim. E aí eu estou falando tipicamente, por exemplo, de um Kahoot da vida. Então, por que não fazer um review, fazer um wrap-up da tua aula no final da sua aula e colocar ali um quiz onde você pode, de repente, fazer a revisão daquilo que você se propôs a ensinar na sua aula com uma competiçãozinha ali entre os alunos dentro da própria aula. Se tem funcionado talvez para adultos, talvez funcione ali também para os adolescentes numa competição a cada aula. Sei que dá trabalho, mas eu acredito muito na vocação dos professores que verdadeiramente estão nessa pela jornada de educar e pela missão de educar. Então, bom, enfim, acho que está todo mundo junto nessa. Não é fácil, não tem resposta óbvia, e eu estou super aberto a continuar essa conversa lá pelo LinkedIn ou pelo Instagram. E se você teve a coragem de comprar esse programa também para o seu filho, para o seu adolescente, depois me conta como é que foi a jornada dele.